Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e os seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar agradecendo a todos que estão reagindo ao nosso conteúdo. Pessoal, eu peço muito a vocês que deem uma olhadinha, né? Tem alguns temas, pessoal, que ele requer um pouquinho mais e a gente tenta até simplificar um pouquinho para o vídeo não ficar longo. Mas é interessante porque nós tentamos manter começo, meio e fim de cada tema. Então você que puder, dá uma olhadinha a fundo, um vídeo, de repente um por semana. Dá uma olhadinha, pessoal, já temos vários vídeos, estamos com mais de 180 vídeos no nosso canal, vários temas. Dá uma olhadinha lá, pessoal, eu tenho certeza que vai ser de muita valia. Por que eu sei disso? Porque no momento que nós estamos aqui aprendendo dentro do tema, é coisa que a gente absorve. Então dá uma olhadinha, você que puder, dá uma passadinha nos nossos vídeos, coloque a sua opinião, comenta aí, sugestão de tema, se você tiver, coloque aí, pessoal. Não fique receoso de fazer uma pergunta, existem tantas dúvidas e às vezes a gente, ao invés de perguntar, a gente prefere guardar pra gente. Então, se você tem alguma dúvida aí, coloque que nós venhamos aprender juntos aqui, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Se inscreva aí, estamos aí no canal do deu um branco, pessoal. No canal do YouTube e no canal do TikTok. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí, que você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre este tema. Até apertei errado aqui. A inveja, o pecado que nasce no coração. Será que a palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso? Então vamos dar uma olhada, né? Porque assim, primeira coisa, que a inveja ela não começa nas mãos. Ela começa no coração. Ela não grita. Ela sussurra. E enquanto muitos acham que é um sentimento normal, a palavra de Deus revela que é um veneno espiritual, capaz de destruir relacionamentos, ministérios e até a comunhão com Deus. Para nós vermos como que é sério isso. Então, vamos lá. O que é inveja à luz da Bíblia? Na Bíblia, inveja não é apenas desejar algo que o outro tem. É se entristecer pelo bem do outro. Às vezes uma pessoa tem alguma coisa e ao invés de você falar, puxa, que Deus abençoe, se alegrar. A Bíblia diz, se alegre com os que se alegram, chore com os que chorem. Se alegrar com aquela pessoa está crescendo, com aquela pessoa evoluindo, com aquela pessoa prosperando. A gente tem que se alegrar com a prosperidade na vida das pessoas, né? E não se entristecer. Poxa, eu queria aquilo. Por que só ele, né? Então vamos lá, livro de Provérbios, pessoal. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Diz assim, ó: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. No hebraico, aqui a palavra usada para inveja, ela está ligada à ideia de corrupção interna. Algo que apodrece por dentro antes de aparecer por fora. No hebraico é kinha. Pode significar zelo, mas quando distorcido, torna-se inveja destrutiva. Um zelo doentio, que não aceita o sucesso do outro. Ou seja, a inveja não machuca primeiro o invejado, ela corrói primeiro quem a carrega. É como um cupim na madeira, né? Vai comendo por dentro da madeira ali, aí vai apodrecendo. Segundo ponto,
A inveja foi o primeiro pecado entre humanos. Pois é, pessoal, vamos lá para Gênesis. Capítulo 4, versículos 5, 6, 7 e 8. Que diz assim, ó. Vamos a partir do 4 ali. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, Caim não matou Abel por causa da oferta. Ele matou porque não suportou ver Abel sendo aceito por Deus. Ele não aceitou ver Abel ser aceito por Deus. Livro de Gênesis, ainda, no capítulo... Aqui, ó. No capítulo 4... Deixa eu deixar só ele aqui, ó. O pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. A ti cumpre dominá-lo. Sabe que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E Caim não dominou. A inveja sempre abre a porta para outros pecados. Qual outros pecados? Ódio, mentira, violência, assassinato, seja literal ou emocional. Porque assassinato não é só físico, né? Pode ser emocional, com palavras. Ou seja, aonde a inveja entra, o amor sai. Terceiro ponto, a inveja também persegue os justos. Livro de Mateus. Mateus, capítulo 27, versículo 18. Diz assim, ó: porque sabia que o haviam entregado por inveja. Jesus não foi entregue só por blasfêmia falsa. Foi entregue por inveja religiosa também. E ali no grego a palavra é pitonos. Significa ressentimento amargo por causa da vantagem ou honra de outro. Os líderes não suportavam ver a autoridade de Jesus, a unção de Jesus, o amor do povo por Jesus. A inveja sempre odeia aquilo que ela não consegue ser. Outro ponto. A inveja é uma obra da carne. Gálatas. Pois é. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20, 21. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Dois pontos: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. E inveja. Aí tem mais ali: embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo não coloca a inveja como algo pequeno. Ela aparece no mesmo nível de pecados graves. E ele ainda conclui: os que as tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E isso não fala de um sentimento ocasional, mas de uma vida dominada pela inveja. Não tratada, não confessada, não abandonada. Tem pessoas que... às vezes ela tem muito mais que você, só que bastou você algo acontecer diferente, ou uma coisa diferente, vamos colocar aqui algo físico, algo material, e só pelo fato de ela não ter, ela não quis ter, não estava fazendo diferença nenhuma na vida dela. Você adquiriu e parece que atiçou, vou usar essa expressão,
os olhos da outra pessoa porque ela também quer ter. Ela não queria, mas como você tem, e você tem a consciência que muitas vezes você tem menos que ela. Estou falando agora coisas materiais. Mas mesmo assim ela quer. Por quê? Porque você tem e ela não tem. Tem gente que é assim. A inveja mata a comunhão e divide. Livro de Tiago, capítulo 3. Versículo 16. Pois onde há inveja, ambição egoísta, há confusão em toda espécie de males. Então, onde tem inveja e ambição egoísta, tem confusão. Tem confusão. Coisa boa não tem. Onde existe inveja, nasce competição, morre a unidade, o amor vira disputa e o irmão vira rival. Ah, isso aqui é um problema. Às vezes a pessoa louva melhor que a outra. Não melhor. Às vezes aquela pessoa ela se expressa melhor. Ela é mais... tem uma desenvoltura melhor. Mas vocês já repararam que muitas das vezes tem pessoas que querem aquilo que as outras têm, mas não quer passar por aquilo que elas passaram para ter aquilo? As pessoas só querem aquilo que muitas das vezes é visível. E esses itens aqui, eles acontecem muito no meio da igreja de Cristo. Igreja organicamente falando. Dentro dos templos também. Tem porque tem. E quando tem inveja e ambição egoísta, Deus já não está nisso não. Não está. E muitas divisões não começaram por doutrina, mas por inveja disfarçada de zelo espiritual. Às vezes você faz propósito com Deus, você tá ali estudando, ralando, aprendendo, e você vai lá, tem uma oportunidade para expressar aquilo, para trazer uma palavra. Aí você se esforçou para aquilo. E aí às vezes o que acontece? A pessoa, por pensar diferente de você e por muitas das vezes até uma palavra assim que é mais pancada, mas assim para fazer espertar, aí não, agora não vai ter mais oportunidade. Então tem infelizmente em todos os ambientes, dentro dos templos, no meio da igreja, nas famílias, local de trabalho. Em todo lugar tem, infelizmente tem. E aí nós vemos perguntando, qual que é o antídoto? Qual que é o remédio bíblico contra a inveja? Porque a Bíblia não manda fingir que não sentimos inveja. Ela manda substituir. Livro de Gálatas, pessoal. Capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, qual que é o primeiro? O amor. A inveja só sobrevive onde falta amor. Então, onde tiver amor, a inveja morre. 1 Coríntios.
capítulo 13, versículo 4. Bem conhecido. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não tem como amar e ter inveja ao mesmo tempo. Não tem. Porque o amor mesmo, ele acaba eliminando a existência da inveja. E aí, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Vamos lá. A inveja começou no Éden, matou Abel, perseguiu José, entregou Jesus e ainda tenta destruir corações hoje. Mas o Espírito Santo ainda convence, cura e transforma. Ou seja, ou a inveja morre, ou ela vai nos matar por dentro. E ali, para finalizar, livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24, diz assim, ó: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Que Deus arranque hoje toda a raiz de inveja e plante em nós um coração cheio de amor, gratidão e contentamento. Amém? Eu já cheguei quando vi assim algo bem interessante sobre inveja e até assustador, que eu acredito, a minha ótica agora, tá? A pessoa, por exemplo, a pessoa tem inveja de você, mas não é uma invejinha, é aquela inveja doentia, de tudo. E se a pessoa ela não estiver bem revestida, sabe, não tiver Deus na vida dela, eu já vi relatos de pessoas chegarem a ter problemas de saúde por causa da inveja do outro. É claro que aquele que tem inveja também está se corroendo por dentro, né? Mas aquela pessoa que não está revestida, não tem uma blindagem contra aqueles olhos, né? Chegar a passar mal. Então é para nós vermos realmente a seriedade e a gravidade da inveja, porque ela apodrece. Então, se alguém tiver algo, fez algo, ganhou algo, comprou algo, seja o que for esse algo, se alegre por a pessoa estar conquistando. Alegre. De repente começou a querer brotar no teu coração. Opa, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, né? Vê se minha conduta algo que te ofende, dirija-me pelo caminho eterno. Assim como está ali em Salmo 139, no versículo 23 e 24. Não deixa brotar, não deixa, porque o prejudicado é você. Amém? Pessoal, uma palavra bem forte, bem impactante. Acredito que falou com você, assim como falou comigo. E faz o seguinte, se falou contigo, compartilhe esse vídeo aí, para quem você puder. Nos ajuda aí a propagar esses momentos de reflexão para que venha alcançar mais pessoas. Nós agora tivemos a oportunidade nesse momento de aprender um pouquinho mais sobre isso, e não pode ficar só entre eu e você. Então vamos compartilhar essa mensagem, tá bom? Comentários, pessoal, expõe aí a sua opinião, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, o que você tem que acrescentar, coloque aí. E sugestão de temas, como eu disse no começo do vídeo, coloque aí, pessoal, para que a gente venha aprender junto, tá bom? Pessoal, então isso por hoje é só. Que o nosso grande e poderoso Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para fazer as coisas que sejam aprovadas aos olhos dele, tá bom? Fiquem com Deus,
e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.